Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 115, vamos ler os 3 primeiros versos. Estou lendo na versão século 21, versos 1 até o 3, diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntam, onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Esse é o nosso Deus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esse momento e por esse tempo. Obrigado, Deus, por nos dar saúde. Obrigado por nos dar, ó Deus, vida. Obrigado por alegrar o nosso coração, renovar as nossas forças. Obrigado, ó Deus, porque pela manhã já podemos, ó Deus, estar com o Senhor no culto da manhã com os irmãos, ó Deus. Agora à tarde nos deste novamente saúde para podermos estar aqui. Obrigado, bendito seja o nome do Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor, nessa noite. E fala ao nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, a adorá-lo. Ensina-nos, ó Deus, a reverenciá-lo como o único Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O único que é merecedor de todo o nosso louvor. Fique conosco e se agrade, ó Deus, por Jesus Cristo, do culto que viemos prestar a Ti. Fazemos tudo isso humildemente no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus, esse Deus nosso, Ele é fiel, né? A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Esse é um atributo de Deus. Não nós somos parcialmente fiéis, né? Nós somos também infiéis, mas Deus, Ele é fiel, Ele não muda, não há sombra de dúvida em Deus. Deus não vai mudar as coisas, as suas promessas, elas vão se cumprir, porque esse é o nosso Deus. Vamos ter, meus irmãos, um tempo de oração, de confissão de pecados, pedido de perdão a Deus. Salmo 38, verso 18. O Salmo 38 é uma oração, né? Salmo de oração de um homem também pecador. E não sei como é que está no seu título, no título da sua Bíblia, mas o meu, um pecador arrependido. Isso é muito bom quando nós nos arrependemos diante de Deus. Uma das coisas que eu peço sempre a Deus, coloque no meu coração, dia a dia, arrependimento. Para quebrar meus orgulhos, né? O verso 18 diz assim: confesso minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado. O pecado tem que entristecer-nos, mas também precisa ser confessado a Deus. Deus perdoa os nossos pecados. Nós vamos orar a Deus. Quero convidar a Guilherme, vem aqui à frente, já vamos orar também, agradecendo a Deus pela mensagem que vamos ouvir. Senhor nosso Deus, somos pecadores, meu Pai. Tu sabes disso. E por saber disso, ó Deus, Senhor nos deu as providências. Senhor nos deu, Deus, o seu Filho, aquilo que é de mais precioso, que morreu na cruz, ó Deus, para nos livrar, ó Deus, do pecado, que nos condenava, ó Deus, eternamente. Mas Jesus Cristo morreu na cruz, ó Deus, para perdoar todos os nossos pecados que cometemos, ó Deus, em tempos de hoje. Tua palavra então diz, Pai, que ele não é agradável, o pecado não nos faz bem, entristece-nos, ó Deus. E obviamente atinge, ó Deus, ao Senhor, de certa forma, porque somos filhos do Senhor, fomos tornados assim. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados e tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas insuficiências. Muitas vezes, ó Deus, os nossos orgulhos nos permite, ó Deus, permanecer no lugar que não deveríamos estar. Rogamos ao Senhor, Pai, que nos coloque dia a dia no nosso devido lugar e que nós possamos compreender, ó Deus,
as correções e disciplinas do Senhor nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada cristã. Mas, ó Deus, sendo perdoados pelo Senhor, Pai, nós somos renovados a cada momento, a cada instante, a cada dia. Muito obrigado pelo seu perdão. Agora, ó Deus, rogamos pela palavra que vamos ouvir, Senhor. Almejamos por isso, viemos aqui para ouvir o Senhor, Pai. Então fala ao nosso coração pela instrumentalidade do teu servo, Deus, presbítero Guilherme. Deus, que a palavra atinja as nossas necessidades para a glória do Senhor e produza transformações em nós. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos das parábolas de Jesus. Estamos chegando à 26ª parábola. Ainda tem mais um tantinho pela frente. 26ª e 7ª. Nós vamos fazer duas de uma vez só hoje. Peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Nós acabamos no verso 24, nossa última parábola. Iniciamos uma parte de um texto e então as parábolas dessa perícope aqui. Verso 25 até o verso 33. Vamos lá. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos e as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, Pai bendito, é a Tua palavra, Senhor. Nos dá condição, ó Deus, em nosso coração, em nossa mente, de retermos aquilo, ó Deus, que pertence ao Senhor, que transforma o nosso coração, nos convence do mal e que nos mostra o caminho correto diante do Senhor, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, esta noite em Cristo pedimos. Amém, Senhor. Meus irmãos, Jesus já havia terminado a refeição na casa do fariseu. Nós contamos a penúltima parábola sobre os primeiros lugares e então a última parábola a gente tratou sobre a grande ceia, ainda dentro da casa deste fariseu. É um chamamento. Ninguém é deixado de fora, todos são convidados. A entrada é totalmente franca. A única maneira de alguém não participar do banquete espiritual que Jesus oferece a todos é recusando o convite. Mas graças a Deus que há lugar para os piores de todos os homens. Ninguém é tão ruim que não possa participar dessa grande ceia. Mas sendo bons ou maus, o único critério que temos de cumprir para entrarmos na festa do Senhor, nesse banquete do Senhor, é crer de graça no que está sendo oferecido pela própria graça de Deus em Cristo Jesus. Então Jesus sai dali
dá este sermão àqueles fariseus, àqueles homens da lei, e ele sai. Só que Jesus é conhecido pelas multidões, é conhecido de cada um aquele povo, aquela multidão que estava ali naquela região. E agora no verso 25, grandes multidões seguiram o Senhor Jesus. A maioria deles líderes, a maioria dos líderes ficaria jubilosa por tão grande interesse. Mas o Senhor não estava procurando aqueles que o seguiriam por curiosidade, sem qualquer interesse de coração. Ele estava procurando os que estavam prontos a viver dedicadamente para Ele, e até a morrer por Ele se fosse necessário. E agora ele começou a peneirar, meus irmãos. Peneirar a multidão. Esses discursos que o Senhor Jesus fazia, ele confrontava aqueles homens, aquele povo, apresentando para eles os termos rigorosos do discipulado. E se nós podemos colocar um título para a pregação dessa noite, muito simples: o custo do discipulado. Tem até um livro do professor, teólogo, doutor Jonas Madureiras a respeito o custo do discipulado. Recomendo fortemente. Às vezes o Senhor Jesus atraía os homens a si, mas depois que começam a segui-lo, ele dava um choque de realidade nesse povo. E é isso que está acontecendo aqui nesse instante. Essa mensagem para aquele povo, uma mensagem para a igreja. O povo, de modo errôneo, via Jesus como um governante terreno que estava se dirigindo para Jerusalém, a fim de estabelecer o seu reino, e queria estar lá com ele e os seus discípulos, queria fazer parte disto. Porém, em Jerusalém, Jesus não ocuparia nenhum trono secular, assim como outros reis e imperadores. Não era disso que ele estava falando. Seria antes feito prisioneiro, maltratado, julgado injustamente. Ele iria ser morto, executado, assim como temos visto nas pregações do pastor Norival, ali em João. Seus seguidores iriam perceber o custo do discipulado antes mesmo de se decidirem a apostar sua vida com Jesus. Deviam saber que qualquer um que não aborreça os seus parentes, ou odeie os seus parentes, vocês podem ver em algumas versões, e até a sua própria vida, por causa de Jesus, não pode ser seu discípulo. Verso 27, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Em termos semíticos ou termos hebraicos, isso é uma hipérbole intensa do nosso português, sendo muito claro, e a Bíblia usa muito disso, essa linguagem. A cultura hebraica, aramaica, fazia uso comum de exageros deliberados para enfatizar um ponto, para mostrar assim, ó, é disso aqui que nós estamos falando. Um exemplo: se o teu olho te faz tropeçar, o que tem que fazer? Arranca fora. Você vai arrancar o olho? É uma hipérbole moral disso. É para a condução dos olhos. Então são coisas que trabalham na nossa vida, a soberba da vida. E isso traz consequências graves para todos nós. E nesse caso aqui em Lucas 26, falando, odeie seu pai e sua mãe, significando, ame menos. É isso que ele queria dizer. Ponha em segundo lugar. É óbvio que não é um ódio literal. Jesus pregava contra isso. Só em pensamento, você já se tornava um assassino. Como poderia? Então a linguagem aqui é justamente para isso. Aborrecer, odiar.
gente vê diversas traduções aí nesse sentido. Significa amar menos alguém ou alguma coisa. Significa que ninguém ou nada deve ter prioridade. Tudo mais deve estar em segundo ou terceiro plano. Quando olhamos para Cristo, para seguirmos a Cristo em primeiro lugar. Mas havia um grande porém, se olharmos para a realidade do que era ser um judeu naquela época. Então, antes de apontarmos Jesus como o primeiro na vida de um judeu, olha o que ele, o judeu, deveria abrir mão. Olha a realidade do que era ser um judeu naquele período. No Mediterrâneo antigo, a família não era apenas um grupo de convivência. Era o centro da identidade, da segurança financeira e da reputação de uma pessoa. Cada pessoa, cada indivíduo era visto principalmente como parte de uma casa patriarcal. E as suas responsabilidades giravam em torno de honrar os pais, sustentar toda a família, preservar a herança e manter um bom nome da família. Romper com esse modelo significava arriscar a estabilidade, respeito social e até a sobrevivência econômica, meus irmãos. Você romper com isso, a gente pode ver hoje, testemunho do nosso irmão Obaide. Ele vai falar um dia para nós aqui, né, pastor? Desse testemunho da vida dele. Ele passou por isso. Porque ainda a cultura do Oriente Médio, uma vez que você se declara cristão, você terá consequências graves em relação à sua família e tudo aquilo que você conhece como realidade na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, com seus filhos, com seus parentes, seus amigos, seu chefe e todos daquele da sociedade. Jesus, porém, propõe um novo tipo de família, não baseada em sangue, mas na relação com Deus e na continuidade de seguidores, na comunidade de seguidores. Jesus redefine quem são seus irmãos e irmãs, aqueles que fazem a vontade do Pai. Isso cria um novo eixo de pertencimento, isso cria um novo valor, isso muda a categoria. Quando vemos lá em Atos 2, assim como o pastor Claudinei hoje pela manhã trouxe um pouquinho para nós, de como a igreja primitiva funcionava nos seus primeiros meses, nos seus primeiros anos. Eles tinham comunhão, eles se doavam, se respeitavam. Não mais a sua família externa, que estava expurgando-os, mas agora uma família em Cristo que se ajudava. Então isso cria um novo valor, isso cria um novo método, isso cria algo que ainda não existia. Esse amor ágape é inaugurado por Jesus ao se doar para o outro, ao morrer pelo outro, ao morrer pela sua igreja. Essa comunidade de fé que tanto nós amamos, nos entregamos, nos relacionamos, nos exortamos, nos motivamos em torno do nome de Cristo Jesus. Nesse verso 26, portanto, a ruptura com a família não é uma rejeição emocional, mas é uma afirmação de uma nova identidade que nasce do discipulado. Jesus está apontando o caminho do discipulado. Esteja com os seus irmãos. Aprenda de mim. Já tantas vezes falamos aqui. A gente não ama aquele que a gente não conhece. A gente só ama aquele que a gente conhece. Você conhece ao seu Senhor? Você se debruça na sua palavra para conhecer mais do seu Senhor? Além disso, naquela cultura, tudo girava em torno da honra e vergonha.
Honra era um recurso disputado. Quando alguém ganhava, outro perdia. Abandonar a família significava abrir mão da maior fonte de honra e proteção. É por isso que Jesus usa a expressão forte, odiar, aborrecer pai e mãe. Trata-se de uma forma semita, hebraica, de dizer colocar em segundo plano. Você não vai abandonar. Você vai ressignificar, repriorizar. Porque a fonte da vida está em Cristo. E todos precisam estar em Cristo. Porque não vai haver relacionamento nenhum no pós-morte que não seja este em Cristo. Ele, Jesus, acima das expectativas da família, algo extremamente ousado dentro do sistema de valores daquela época, sabe, meus irmãos? Deixar tudo parece hipérbole espiritual, mas o movimento de Jesus envolvia mobilidade, perda da propriedade, ruptura de meios tradicionais para sobreviver. É romper com tudo. Irmãos, se lembrem do que escutamos aqui esta manhã. Venezuelanos, cubanos, que largaram tudo. Uma dor, uma saudade, uma solidão. Quando ele comentou a respeito da língua, que coisa profunda. Estive recentemente, acho que todos os irmãos sabem, lá do outro lado do planeta. A China é um lugar onde a língua é para nós, se não houver um curso intensivo de pelo menos 2 anos, pelo menos 2 anos, para começar com comunicações básicas, você não se comunica. É muito difícil. Tentei através de mímica algumas vezes, com algumas pessoas, até na mímica há dificuldade. Sabe, é um povo que carece, assim como eles olham para nós, como pessoas que carecem. É um povo diferente, são línguas diferentes, é um povo que perdido, carente de ajuda humanitária, falando, né, dos venezuelanos e cubanos, como nós ouvimos. E a língua é o principal ponto de entrada de qualquer comunicação. É a maneira onde você trata dos sentimentos, trata da sua vontade, trata da sua necessidade. É através da comunicação. Não há outro meio. Você precisa se comunicar. Somos seres relacionais. Deus, desde o Éden, se encontrava com os seus no entardecer, procurava por eles, se relacionava com eles. Apenas aquele que afirmar Jesus é o primeiro em minha vida pode ser seu discípulo. Ser discípulo de Jesus significa carregar a sua própria cruz e seguir Jesus aonde quer que ele vá. Aquele que disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, em Mateus 11. E disse também, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E também disse, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O discipulado exige compromisso de entrega total a Jesus. É preciso avaliar o custo, meus irmãos. Jesus disse à multidão que o acompanhava e considerar o que realmente representa me seguir. Seguir a Jesus
requer cálculos. Todos os discípulos que se entregaram, refletiram. Ao largar tudo, largar as redes, largar os peixes para trás, eles foram. Eu fico imaginando as discussões depois. Mas e aí, e agora? Nós estamos com Jesus. E agora? O que a gente faz? Por onde eu começo? Por onde começamos? Como alimentamos nossa família? Como crescemos? Como nós nos relacionamos? O que essa nossa sociedade vai pensar daqui por diante? Entendem que é algo novo que aparece como um novo sistema que subjuga todo o sistema de valores, essa cosmovisão que eles tinham, e de repente um novo sistema de valores que traz vida verdadeira para aquele povo e para nós. Tantas perseguições, porque tudo que é diferente causa repulsa. Tudo que é estranho causa repulsa imediatamente. Desde que eu comecei nessa minha carreira de profissional, Deus nos abençoou por estarmos em empresas de tecnologia de ponta, vendo produtos novos, e tudo que é novo, as pessoas se assustam. Como assim? E agora? Hoje vocês têm ouvido a respeito da inteligência artificial. Mas o que será isso? Tenho estudado sobre isso já há pelo menos mais de 6 meses. A inteligência artificial começou em 1959. Não é algo de agora. Eu nem era nascido. Muitos aqui também não, muitos sim. Mas 1959 começou algumas primeiras comunicações com respostas automáticas. E hoje nós vemos agentes de inteligência artificial respondendo, criando situações, respondendo e criando respostas, executando ações, algo impensado, impensável. São máquinas aprendendo todos os dias. Não sabemos exatamente como vai ser daqui para frente. A mudança está vindo muito rápido. Assim como algo que chegou na vida daqueles homens, daquelas mulheres, e de repente a vida deles, através de uma pessoa que era o próprio Filho de Deus, muda tudo, todo o sistema de valores que eles tinham, e isso poderia inclusive matá-los. Essa era a realidade daquele homem. A parte mais difícil desse primeiro período de discipulado se acha nas palavras e ainda na sua própria vida, aí no verso 26, no final. Não se trata de somente amar menos os familiares. Devemos amar menos ou odiar nossa própria vida também. Porque o ego mata, distancia, afasta. O orgulho mata. Em vez de viver vidas egoístas, devemos viver vidas cristocêntricas. Em vez de perguntar como cada ação vai afetar a nossa vida, devemos ter cuidado de avaliar como afetará Cristo e como glorificaremos a Cristo. Se Ele é o dono da vida, se nele todas as coisas subsistem, é para Ele que nós vamos viver.
E como eu vou glorificá-lo nesse sistema de valores mundanos que temos nos dias de hoje? E aí eu aproveito um gancho de um momento que eu estava discutindo, conversando com um dos meus colegas no trabalho. Alguém que viveu e aproveitou deste mundo da maneira que quis, num determinado momento da vida, conheceu ao Senhor, conheceu o Evangelho através de uma igreja, e se afastou, mas aquilo sempre mexeu com ele. E ele retornou há pouco tempo, por volta de 1 ano e meio mais ou menos. Ele está frequentando uma igreja em Campinas, um pastor que a gente conhece, e ele tem ouvido verdades profundas ali, e ele veio conversar comigo. Lembro de um dia ele chegou assim: Gui, eu preciso conversar com você. Eu sei que agora você não está, você está correndo para a linha, não sei o quê, mas eu preciso conversar com você. Cerca de 20 dias depois, a gente conseguiu conversar. Ele sentou comigo e falou assim: Gui, eu tenho conhecido um pouco do que é a palavra de Deus, conhecido da moral do nosso Senhor, mas ao mesmo tempo que eu vejo o sistema de valores de Cristo, e vejo onde nós estamos, numa empresa de computadores, que vende a tecnologia de ponta, que impulsiona o mercado a desejar cada vez mais mudanças tecnológicas. Então criamos ansiedade nas pessoas para que elas possam ter o melhor equipamento, a melhor tecnologia, mas ao mesmo tempo eu olho Jesus, ele falando para mim, eu olho para Jesus e o sistema de valores dele me aponta que eu preciso correr daquilo que é para mim, para o meu ego, para satisfazer tudo aquilo que eu quero, mas e não somente para mim, mas eu preciso me doar para o outro. Só que onde a gente trabalha, a gente incentiva o consumo. Então são dois valores que um aponta para cá e o outro aponta para lá. Como é que você lidar com isso? Uau! Como é que você lidar com isso? Eu sentei com ele e falei assim, meu amigo, o mundo, ele não para. Os sistemas de valores deste mundo, ele não vai parar. Se nós, primeira coisa que eu falei para ele, eu louvo a Deus, porque você consegue fazer essa pergunta. Porque tem gente que nem consegue perceber isso. De tão inserido nesse sistema que está, não consegue perceber uma coisa dessa. Então eu agradeço a Deus por você ter visto, por você ter sido tocado e de repente isso se tornou uma questão para você tão importante. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: nós estamos inseridos nesse mundo, nesse sistema de valores, mas o que Jesus tem trazido para nós é uma mudança tão profunda nessa cosmovisão de valores, que eles se batem realmente, mas esse mundo não para. E ele não vai parar. Então se você deseja, não, então aqui não é o meu lugar, e quiser sair, você pode sair. Mas saiba que Jesus, assim como o pastor Claudinei colocou aqui para nós hoje cedo, te colocou aqui por algum motivo. E é para testemunhar de quem é Cristo. O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. É um trabalho contínuo. É uma necessidade aqui. É uma emoção ali. São pessoas que não conhecem ao Senhor. E olha que eu digo, nós estamos falando de pessoas ali no nosso meio, 60%, 70%, que não conhecem o Evangelho. E é para essas pessoas que nós estamos aqui. Nos nossos valores, no nosso comportamento. E para que momentos iguais a esse que eu e você estamos tendo,
a gente possa apontar o nosso Salvador. E pessoas têm encontrado Jesus. Pessoas têm se achegado. Pessoas têm se aconselhado. Pessoas têm pedido oração. Milagres têm acontecido dentro daquele lugar, porque nos colocamos à disposição de estar o tempo todo olhando com os olhos fitos no Senhor, para que Ele nos coloque, uma palavra do evangeliquez, na brecha. Estão prontos para isso, meu irmão? Tem se aprofundado em conhecer ao seu Senhor a esse ponto, para conseguir trazer luz aonde há trevas? Assim como esse homem que veio pela manhã e mexeu tanto comigo. Que profundidade, que trabalho, que trabalho. Eu não sei, ainda tem muita coisa para acontecer. E eu louvo a Deus por isso. Então, em vez de perguntar como cada ação vai nos afetar, devemos ter cuidado de avaliar como afetará Cristo e a sua glória, como o glorificaremos. As considerações de conforto e segurança pessoal devem estar subordinadas a essa tarefa de glorificar a Cristo e fazê-lo conhecido. Pode ser desconfortável. E olha o que nós ouvimos. Mas vidas estão encontrando ao Senhor. As palavras do Salvador são absolutas. Ele disse que se não amarmos de coração mais que a nossa família, mais que a nossa vida, não poderemos ser seus discípulos. Não há meio termo, não há plano B. Meus irmãos, a cruz não é uma enfermidade física ou uma angústia mental, mas é um caminho estreito para a vergonha social, sofrimento, solidão e até mesmo a morte, escolhida voluntariamente pela causa de Cristo. Nem todos os cristãos tomam a cruz. Isso é um desafio. Mas se resolvermos ser fiéis a Cristo, nos depararemos com o mesmo tipo de oposição satânica que o Filho de Deus conheceu quando esteve aqui na terra. Isso é a cruz. O discípulo deve vir após Cristo. Isso quer dizer que ele deve viver o tipo de vida que Cristo viveu. Uma vida de renúncia, humilhação, perseguição, vergonha, tentação, contradição dos pecadores contra si mesmo. O discipulado é pesado, meus irmãos. E nós precisamos entender o preço desse discipulado. Então, para ilustrar o que ele queria ensinar, Jesus contou 2 mini parábolas que mostram que ninguém deve seguir a Jesus por impulso. Naquela sociedade, entrar e depois desistir significava vergonha para si e para o grupo. A primeira é tirada do cenário agrícola daqueles dias, e a segunda de um fato político. As 2 parábolas ensinam a mesma lição, com simplicidade, vão direto ao ponto. Suponhamos, diz Jesus, que um fazendeiro resolva construir uma torre em sua fazenda. Ele precisa de um lugar onde guardar as suas ferramentas, as suas provisões. Quer proteger a sua propriedade de estranhos, de ladrões. Se construir a torre, obterá o respeito da comunidade e a propriedade terá o seu valor aumentado. Reconhece a necessidade da construção, mas não se assenta para calcular o custo de todo o material, da mão de obra. Começa a construção da torre lançando os alicerces. Quando está ocupado com essa estrutura, o dinheiro acaba. Ele tende a abandonar o projeto.
ali fica a torre, inacabada, num certo sentido, sem valor. O fazendeiro perdeu seu dinheiro investido numa construção que não pode usar, inacabada como está. Perdeu seu prestígio na comunidade, pois todos que veem a estrutura incompleta ridicularizam. Ele se tornou motivo de riso no lugar da tola tentativa de assumir um projeto que ele não foi capaz de terminar. A grande aplicação, a grande questão para essa parábola é que o discipulado envolve a mesma avaliação cuidadosa tanto de seus recursos quanto da sua vontade de ir até o fim, seguindo a Jesus. Deus exige muito daqueles que se tornaram seguidores de Cristo. E eles devem contar cuidadosamente o custo de ter certeza de que estão dispostos a fazer os sacrifícios necessários para aceitar todas essas exigências. As consequências estão muito bem enunciadas em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Conheça e ame ao Senhor. Conheça e ame ao seu Senhor. E se lhe falta conhecimento, peça a Deus, que a todos dá, sem recesso, sem fechar a mão. Sabedoria com Ele mesmo. Ele é o Senhor do conhecimento, Ele é o Senhor da sabedoria. Peça e Ele vai dar. Quando falhamos no discipulado, não nos envergonhamos diante dos outros, mas diante de Deus. E isso acontecerá no julgamento final, quando nos apresentarmos diante dele e dermos conta da nossa vida. Isso é mais sério do que a gente pode imaginar, meus irmãos. Com seus exemplos, Jesus vai da fazenda para o palácio. Ele diz que um rei precisa combater outro rei. Uma disputa territorial se estabeleceu. Paixões se inflamaram, palavras de retaliação, vingança se fizeram ouvir. Como líder, o rei precisava decidir se partia ou não para a guerra. Vou ou não vou? Ele seria completamente louco se enviasse para a guerra um exército de 10.000 para se confrontar com o dobro de soldados no campo de batalha. Então se assenta antes com os seus conselheiros militares, calcula o risco de partir para a guerra contra um inimigo superior em força. Se for prudente, enviará alguns delegados para discutir os termos de paz com o inimigo e, óbvio, evitar derramamento de sangue. Quantos homens maus já passaram na história do mundial? Quantas lutas, quantas guerras. Cristo claramente não pretende imaginar a guerra espiritual ou batalha cósmica contra Satanás. Satanás já perdeu, tá? Está muito claro isso na Bíblia para nós, então não é nesse sentido que ele está dizendo. Ele dificilmente está falando de rendição aos poderes das trevas, jamais. Trata-se inteiramente de discipulado e de rendição a Deus. Rendição ao Senhor, humilde ação diante do Senhor. Meus irmãos, seria bom para a igreja de Cristo e para o mundo se os ministros do Evangelho sempre lembrassem a excelente conduta de nosso Senhor. Com muita frequência as pessoas tornam-se crentes, fundamentadas na ilusão pessoal, e são encorajadas a pensar que se converteram quando, na realidade, ainda são incrédulas. Os sentimentos são confundidos com fé. Imaginam que convicções pessoais constituem a graça divina. Essas coisas não nos devem enganar. Sim, meus irmãos. Encorajemos aqueles que estão no início da vida espiritual, em suas almas,
Mas jamais insistamos para que prossigam sem lhes contar o que está envolvido no verdadeiro cristianismo. Nunca ocultemos dele a batalha, o labor intenso. A gente tem que dizer: venham conosco, mas calculem o preço. Essa parábola, essas duas parábolas, nos apontam algo muito sério, meus irmãos. Se nós desejamos frequentar a igreja, achar bonitinho as musiquinhas, o emocionalismo que a gente vê por aí, o buraco é fundo. O buraco é fundo. Temos que tomar muito cuidado. E é justamente esse o ponto em ambas as parábolas, é calcular o custo e seguir a Cristo com os olhos bem abertos e compreender no que você está entrando, no que você está se envolvendo. Cristo não quer discípulos sem convicção. A ênfase é a mesma nas duas parábolas, embora varie dos seus pormenores ali. No que fala sobre o construtor da torre, a mensagem é: avalie o custo antes de construir. E na do rei guerreiro, considere as possibilidades de sucesso antes de enviar seus soldados à batalha. Esteja preparado e disposto a ceder. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lembra que eu falei na última pregação? Tudo que os seus olhos veem, tudo que você sente, tudo que você toca, tudo fica. Nada vai para o caixão. Nada vai para o caixão. Estaremos nus diante do Senhor. Se estamos em Cristo, temos as vestes para entrar no grande banquete com o Senhor. Se formos sem Cristo, chegaremos com todos os nossos pecados diante do Senhor. E no céu não entra pecado. Meus irmãos, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, diz Jesus. Indo para a conclusão. À primeira vista, o ensino das parábolas parece contrariar a mensagem do Evangelho de Cristo, de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28. Depois de refletir, no entanto, ninguém pode dizer que as parábolas pretendem desencorajar possíveis discípulos. Não. Em conjunto, as duas parábolas usadas por Jesus vão mostrar para nós como se tornar verdadeiros discípulos. Jesus não quer, nem precisa de seguidores cujo coração não esteja totalmente comprometido. Tais seguidores são como as sementes que caem nos lugares rochosos, como diz a parábola do semeador, nossa segunda parábola, o ano passado. Ouvem a palavra e a recebem imediatamente com alegria, porém, porque não têm raiz, não permanecem. Quando vem a dificuldade, a perseguição por causa da palavra, desistem. As parábolas enfatizam dois pontos principais. O discípulo de Jesus deve ponderar tudo muito cuidadosamente. E dois, deve estar disposto a renunciar tudo por causa de Jesus. O discipulado não se baseia em emoções fingidas e entusiasmo superficial. Nós já vimos tanto emocionalismo e ele não dura. Ele não dura. É uma palha pegando fogo. O entregar tudo, meus irmãos, não é um negócio fácil, mas são decisões que precisamos tomar. E é Ele quem nos sustenta nessas decisões.
O compromisso genuíno é o alicerce no qual o discípulo de Jesus constrói. Ele tende a avaliar o custo com cuidado, analisar os riscos que corre ao seguir a Jesus. Deve renunciar prontamente os seus parentes e posses, a fim de tomar sua cruz e seguir Jesus. Quando eu olho Atos 2, ele se entregando os seus bens para que a comunidade crescesse, o alicerce do cristianismo aconteceu naquele lugar. É difícil pensar isso. Muitas vezes dolorido pensar isso. Pensar nos refugiados hoje foi algo muito difícil. Às vezes é algo impensável. O pastor se colocou na brecha. Nós temos nos esforçado em conseguir mandar mantimentos, todos nós. Mas a lida, o cuidado, o dia a dia, as carências, todo dia bate a porta. Olha o que a irmã Priscila nos falou. É um casal, é uma família atrás da outra. Deus, na sua misericórdia, cuide, não só deles, mas como de nós, para que isso seja algo que mude a nossa maneira de viver, mude a nossa maneira de pensar. Que, como formigas, trabalhando, possamos encontrar tempo, disposição, cuidado, para podermos pensar nisso também, e podemos fazer parte disso também, com as nossas mãos, com os nossos lares, com o nosso tempo. Três vezes Jesus repete o refrão. No verso 26, 27 e 33, ele diz assim: não pode ser meu discípulo. Com toda certeza, apenas aqueles que avaliaram o custo e estão dispostos a renunciar a tudo por causa de Cristo são verdadeiramente seus discípulos. Provavelmente o versículo 33 é um dos versículos menos populares na Bíblia inteira. Ele declara explicitamente que todo aquele que entre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Não se pode fugir do significado das palavras. Elas não dizem que uma pessoa deve ser disposta a renunciar tudo. Antes ela diz que ele deve renunciar tudo. Assim como a gente ouve o salmista falando: eu entreguei a minha vida, se arrependa. Ele não fala, quando eu me sentir bem, sentir que eu estou bem com o outro, ou sentir bem que eu estou bem com Deus, então eu peço perdão. Não. A obediência é, vá e se arrependa. O infinitivo aqui, não é nem infinitivo, é a ordem. Se arrependa. Para haver perdão de pecados, precisa de arrependimento, então se arrependa. E aqui, a palavra é a mesma. Renuncie. Renuncie. Devemos dar crédito ao Senhor Jesus por saber o que dizia. Ele reconheceu que o trabalho nunca seria feito de outra maneira. Ele quer homens e mulheres que estimem mais que qualquer coisa no mundo. Charles Riley, e assim eu fecho, diz o seguinte: o homem que faz bem para si é o que abre mão de tudo pela causa de Cristo. Ele faz o melhor dos benefícios, leva a cruz por uns anos neste mundo e no mundo vindouro terá vida eterna. Ele obtém as melhores possessões, leva suas riquezas para além do túmulo junto dele.
Ele é rico em graça aqui e é rico em glória no porvir. E o melhor de tudo, o que ele obtém pela fé em Cristo nunca perde valor. É aquela boa parte que nunca é tirada de nós. E fechamos da seguinte forma: vá e faça o mesmo. Que Deus nos abençoe. Que Deus, em sua infinita graça, nos confronte o nosso coração, nossas vontades e tudo aquilo que nos prende aos valores deste mundo. Que aqui há um cálculo a ser feito. E eu torço de verdade para que cada um, todos os dias, se depare com isso e esteja diante do Senhor. E se há um hino que a gente pode cantar, é tudo entregarei. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe. Vamos orar. Bendito Deus, eterno, poderoso Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra, que é fidedigna, de louvor, de honra, de glória. Só o Senhor, construtor das nossas vidas, salvador das nossas almas, libertador e grande Senhor. Não há outro Deus, não há outro Senhor. E o Senhor se comunicou conosco. O Senhor se achegou até nós. O Senhor trouxe o teu evangelho magnífico para pecadores que não mereciam. Mas o Senhor, por graça e por um amor que não cabe em lugar nenhum, de tão grande, trouxe vida para nós em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós o louvamos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Graças te damos e em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. Deus abençoe, meus irmãos.